O pessoal que está organizando as cadeiras, os lugares, por favor, ali na lateral tem lugares sobrando, por favor, conduzi-los para esses devidos lugares. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, antes todos nós que vivíamos no meio do pecado, recebemos a misericórdia do Senhor. E o Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. Através do seu sangue precioso, nós recebemos a lavagem de nossos pecados. E agora, sem nenhum valor a ser pago por nós, nós somos salvos para sermos seus filhos, Senhor. Nós agradecemos por toda essa imensa graça que o Senhor Deus nos permitiu, Senhor, para que nós possamos realizar a sua santa vontade. Senhor, nós todos que estamos reunidos diante da sua palavra, que estamos louvando a sua santa palavra, estamos em comunhão com o Senhor, estamos dentro desse seu santo rebanho. Senhor, nesse tempo também nós acreditamos que estamos com o nosso Senhor, que o Senhor possa permitir a graça necessária para cada um dignamente, Senhor. E que através da sua santa palavra, o Senhor Deus possa nos estabelecer de forma completa, perfeitos, para que nós não sejamos envergonhados diante do Senhor Deus, para que nós possamos cumprir essa santa vontade que o Senhor nos permitiu. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, aqueles que estão no meio da dificuldade, nossos irmãos e irmãs, que o Senhor possa sustentá-los através da mão de graça, que onde quer que eles estejam, que eles não se percam, mas possam evangelizar a sua santa palavra para manifestar a sua palavra, Senhor. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos realizar a sua santa vontade, que nesse tempo também a sua santa palavra que o Senhor Deus deseja nos manifestar, todo o seu poder que o Senhor deseja realizar em nossas vidas, que nós possamos compreender a sua santa vontade. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬송해 주시겠습니다.
Muito obrigado pelo coral. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Colossenses capítulo 1. Colossenses. Colossenses, o Novo Testamento. Capítulo 1, a partir do versículo 25 ao 27, nós iremos ler. Colossenses, capítulo 1, versículo 25, iremos ler. Da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, na outra semana, eu estava em Japão, realizando o retiro de inverno. E na outra semana, eu estava em Hong Kong, realizando o retiro. Então, o Japão e o Hong Kong, nós todos realmente visitamos o lugar já faz 3 anos. Por conta do Covid-19. Então, nós passamos por diversas dificuldades. Mas os irmãos e irmãs, realmente eles viveram bem a vida de fé. Então, enquanto nós recebemos vários controles, restrições por conta da pandemia do Covid-19, existem diversas dificuldades, ainda é muito complicado, mas vi que os irmãos viveram muito bem a vida de fé esforçadamente. Então, Hong Kong não somente o problema do Covid, mas olhamos os Estados Unidos também. Realmente não existe liberdade, nós podemos ver que existem diversas restrições na China. Então, mas não tem problemas das nossas igrejas receberem as restrições, elas estão pregando esforçadamente. E na igreja atual que as pessoas estão se reunindo, ainda não é grande. Mas no domingo passado, em Hong Kong, nós tivemos irmãos e irmãs presentes a um ponto de que não sobrou mais lugares para sentar. Então, o pastor Shin Yong-chol, Shin, está em Chad agora, evangelizando, está orando, pregando, isso tudo foi posto em vídeo. Então, a pregação na África está acontecendo fortemente, que todos vocês possam orar. Então, o ano está passando muito rápido. Então, que nós possamos olhar este ano que se passou. Que nós possamos realmente revisar nossas vidas, se fizemos bem ou não. Então, com este novo ano que está por vir, que nós possamos ter não somente um ano de vida a mais, mas também possamos crescer bastante na vida espiritual. Para que nós possamos restarmos nos nossos corações, o restante das nossas vidas, para vivermos diante do Senhor Deus. Então, pelo domingo, nós estivemos ouvindo a palavra continuamente sobre o maior presente dado por Deus. Eu não sei se vocês conseguiram compreender muito bem essas palavras. Então, mas o homem mais importante, mais precioso, mais santo, o homem mais amado deste mundo. Então, é o homem que pode receber o amor, realmente, do Senhor Deus. Então, imaginem só, receber esse grande amor, esse amor de uma pessoa que recebeu o amor de Deus. É esta pessoa.
Então é um presente que nós recebemos não de homens, mas de Deus. Nós recebemos o presente do Senhor Deus, o Criador de todas as coisas do universo. Nós temos o Senhor Deus, o Criador. Então o Senhor Deus Todo-Poderoso, completo, realmente Ele nos ama. Então nós vivemos seguindo diante do Senhor Deus. Por quê? O Senhor permitiu seu Filho unigênito para morrer na cruz como sacrifício, e através dessa graça nós recebemos a salvação. Então, pela graça do Senhor Deus, nós recebemos a salvação. Então, toda essa graça, salvação que recebemos não vem de vós, mas é dom de Deus, como já dito na palavra. Então, nós podemos ver que não existe nada que o homem possa fazer. Então, nós podemos ver que o Senhor Deus ele nos permitiu gratuitamente É por isso que nós podemos dizer que é dom de Deus, que é presente. Presente, nós recebemos o presente, mas quão grande é o presente? Então nós não conseguimos compreender ainda. Então, quão grande é esse presente que nós recebemos? Quão glorioso é isso? Quão precioso? Nós não sabemos muito bem. Mas em Hebreus capítulo 2, versículo 13, ele disse o que é uma tão grande salvação. Até as pessoas que não receberam a salvação derem as costas para esse evangelho tão grandioso, para buscarem as coisas deste mundo. As pessoas se dedicam, se esforçam, realizam o seu máximo. Mas essa imensa graça que o Senhor Deus permitiu, por que essas pessoas não recebem? Claro que essas pessoas elas não sabem. Mesmo dizendo que vai ser dado gratuitamente, essas pessoas não sabem. Então, nós podemos ver que realmente, mesmo que você fale, eu quero te dar um presente, e se a pessoa não for te aceitar, de nada vai adiantar. Então, realmente nós não recebemos a maldição, o castigo deste mundo, porque temos muitos pecados, mas as pessoas, porque não recebem essa imensa graça do Senhor Deus, elas rejeitam, elas negam a salvação feita pelo Senhor. Então, se nós pensarmos nisso, é algo horripilante, terrível. E é por isso que nós recebemos a graça do Senhor Deus, compreendemos esse evangelho e cremos e recebemos. Então, nós recebemos um presente, não é de forma fácil esse presente. A pessoa que dá o presente, ela pagou um valor imenso, não é por nós. Então, qual seja o valor, é um valor que não deve ser pago tão facilmente. Um valor que na realidade nenhum homem pode realizar, que é o seu Filho unigênito, Filho de Deus, ser permitido para morrer por nós. Então esse Senhor que não tem pecado, ele recebeu a sentença de morte como um pecador imenso. Ele foi torturado, ele foi crucificado, derramou todo o seu sangue na cruz. Então ele pagou esse imenso valor. Então, realmente não existe nenhum maior trabalho que realmente o Senhor Deus possa fazer maior do que esse. Esse é um trabalho que nem o próprio Senhor Deus pode realizar duas vezes. Então o Senhor, por ter pago esse grande valor, ele nos permitiu esse imenso presente. Então é por isso que o que é esse presente? Realmente eu já preguei continuamente a graça da salvação. Realmente nós temos diversas coisas inclusas na salvação, perdão dos pecados, quer dizer que você se torna como uma pessoa que nunca nem pecou, porque o Senhor, ele já nos purificou, é por isso que nós somos justificados. Então nós não fizemos nada para sermos justificados pelo Senhor. Então, mas por essa graça que nós cremos no Senhor, nos é imputada essa justiça. Então, você não crer é injustiça e você crer é justiça. Então, o Senhor Jesus, como um homem, então ele cumpriu toda a sua lei. Ele fez toda a bondade diante do Senhor Deus. Então, é por isso que nós podemos ver
que o Senhor permitiu a sua imensa graça, que é a justiça para nós. Como em Romanos capítulo 24, o Senhor ele foi entregue para a nossa propiciação. Quer dizer que ele nos trouxe o quê? A sua justificação. Então nós todos recebemos a remissão dos pecados, nós somos justificados. Então tudo isso o Senhor ele nos permitiu, realmente sem nenhum valor a ser pago por nós. Então nós todos que estávamos mortos por causa de nossos pecados e delitos, agora fomos salvos pelo Senhor. É esse Espírito que o Senhor está contando. Então nós, desde o momento que nascemos realmente como pecadores, porque nós já estávamos mortos. Então quer dizer que nós havíamos perdido a relação espiritual com o Senhor. Então quer dizer que nós todos realmente agora nós somos vivificados. Então quer dizer que o Senhor ele já nos diferenciou, nos discerniu dessa maneira. Então nós recebemos a vida eterna. Então nós realmente o Senhor permitiu a vida eterna para que nós não perecêssemos. Como em João capítulo 10, o Senhor ele disse, realmente eu vos permito que a vida eterna, para que jamais pereçam, para que jamais percam essa vida eterna novamente. Então o Senhor Jesus, que é o Salvador, como ele não pode morrer, então o Senhor nos permitiu essa vida para que nós também não possamos morrer, mas então ele nos permitiu essa vida. Então quer dizer que nós nascemos de novo. Então quer dizer que nós realmente nascemos em carne diante do Senhor e também nascemos em espírito. É por isso que nós podemos dizer que nascemos de novo. É por isso que é uma expressão que nós podemos usar. Se você nasceu de novo, você é filho de Deus. Se você nasceu como filho de Deus, então um pecador imundo que merecia ir para o inferno, ele recebeu a imensa graça da salvação do Senhor Deus, e ele se tornou filho do Senhor Deus, o Criador de todas as coisas. Então é um acontecimento muito difícil de compreender, mas foi um trabalho feito por Deus. Então uma pessoa ter nascido como filho do rei. Essa pessoa ela nunca fez nada, mas nasceu na realeza. É por isso que se tornou um príncipe. Então ele é respeitado, ele é exaltado, ele é elevado por várias outras pessoas por conta da posição que ele tem. Então nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Então nós não podemos perder esse orgulho de que somos filhos de Deus. O Senhor Jesus também vindo para este mundo, quantos tipos de sofrimento ele já passou? Sofrimento, perseguições. Então, enquanto nós vivemos neste mundo, nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. E existem muitas perseguições, existem ódios das pessoas também. É por isso que em 1 João, capítulo 3, versículo 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então realmente não conhecem o Pai, mas vão conhecer o Filho? Jamais. Então até os judeus, vendo o Senhor Jesus que veio como Messias, veio como Salvador, eles não creram. Até hoje muitos dos judeus, eles conhecem a Deus, mas eles não aceitam o Senhor Jesus como o Filho unigênito, como o Filho de Deus, Messias, o Cristo. Então o Senhor Jesus, ele ter morrido na cruz, ter nascido neste mundo, morrido na cruz, ter ressuscitado e subido às glórias, da mesma maneira nós estamos sendo treinados neste mundo. Assim como o povo de Israel, quando estavam realmente como escravos no Egito, foram resgatados por Moisés, e eles passaram pelo deserto da Arábia durante 40 anos, eles foram para a terra prometida do Senhor. Então o número 4, o 4 é o número do sofrimento, e o Senhor Deus ele permitiu temporariamente o sofrimento. É por isso que em Romanos capítulo 8,
Versículo 17, ele disse que nós somos o que? Filhos. Então somos herdeiros, então co-herdeiros com Cristo. Então é certo que nós padeçamos com Ele, para que também sejamos glorificados. Então, realmente Cristo recebe esta glória. Então os anjos não podem entrar nessa glória do Filho. Então quem é que pode receber a glória com Cristo? Somos nós, é por isso que nós precisamos sofrer com Cristo. Como o Senhor ele sofreu para entrar na glória, de igual maneira nós estamos vivendo neste mundo como cristãos. Nós estivemos obedecendo ao Senhor. Então existe o sofrimento nas nossas vidas. Então dentro do sofrimento nós dependemos do Senhor Deus. No sofrimento, na nossa vida, cada momento mais o nosso coração pode ser transformado, pode ser mudado. Assim como eles entraram no deserto, realmente passam pelo sofrimento, mas logo entram para a glória. Então, se você é filho, você é herdeiro. Se você é herdeiro, você é aquele que pode receber as coisas do Pai. A casa de meu Pai é a minha casa. Como em João capítulo 4 diz, realmente tem muita morada na casa de meu Pai. Então, o filho, ele recebe as casas incríveis já preparadas pelo Pai. E isso foi dito pelo Senhor Jesus. Nós não conseguimos imaginar quão agradável vão ser essas casas. Em 1 Coríntios capítulo 2, então, o Senhor ele disse que já preparou todas as coisas pelos seus amados. E ninguém nunca nem viu pelos olhos, nem ouviu pelos ouvidos, nunca nem pensou pelos seus corações. Claro que o apóstolo João e o apóstolo Paulo, eles subiram até o terceiro céu e eles viram a paisagem dos céus. É por isso que eles sempre desejaram entrar naquele reino. Então, mas pelas palavras do homem, realmente não tem como expressar quão agradável, quão admirável é o reino dos céus. Então o Senhor permite esse reino como herança para nós. Assim como em Mateus capítulo 25, o Senhor ele diz, todos os bem-aventurados pelo Senhor Deus neste mundo, realmente o que? Irão herdar o reino dos céus. Então realmente é algo incrível se nós olharmos uma coisa. Porque enquanto vivemos neste mundo, nós temos muitas dificuldades, nós temos realmente dor, mas é algo que nós precisamos suportar por um tempo. Nós somente precisamos aprender a depender e a obedecer a Deus. Então, qual seja o sofrimento, o Senhor ele está conosco. Então, em Mateus capítulo 27, o Senhor ele disse que até o fim dos tempos ele estará junto conosco. Então, o Senhor, ele realmente será que ele está conosco? Nós não sabemos, porque não é visível aos nossos olhos, mas ele está conosco. Então, já na Bíblia está prometido. Então, através da palavra, nós cremos no Senhor Deus. Então, através do poder, através da palavra do Senhor Deus que se manifesta, conforme é escrito na Bíblia, nós podemos conhecer a Deus. Então, de igual maneira, quanto que o Senhor Deus ele nos ama, realmente quanto que ele nos protege. Realmente nós podemos ver toda essa promessa do Senhor Deus. Então podemos ver que essa promessa do Senhor Deus jamais vai mudar. Mas as pessoas que receberam a salvação não conseguem crer completamente. Porque eles tentam viver conforme a sua maneira, o seu método. Então, o Senhor Deus ele vai se entristecer muito vendo isto. É o que eu preguei, até que eu preguei a 7ª coisa, mas existe mais uma. Então, a graça que o Senhor Deus ele permitiu da salvação, que é maior ainda, mas teremos recebido o Espírito Santo. Então nós podemos pensar, vamos pensar, uma pessoa mais incrível, a pessoa com cheio de amor, a pessoa mais poderosa, ela foi e te deu um presente imenso, você, claro, vai se agradecer bastante. Mas vamos pensar que esse Senhor, ele sempre está contigo, ele sempre está te protegendo. Então nós podemos dizer que o Senhor ele está dizendo que sempre vai estar conosco. Então é uma promessa mais incrível que existe. Que se nós olharmos em Atos capítulo 2 também.
Então, para aqueles que creem, o Senhor ele disse que permitiu o Espírito Santo como presente. Então, é um grande presente que o Senhor ele vai permitir. Que quer dizer que o Senhor ele está conosco. Então, o Senhor ele possui realmente grandes dois nomes. Primeiro, Jesus significa salvação. Significa Jesus, o Salvador, o Redentor. Então nós podemos ver que o nome do Senhor é Salvador. E agora também nós podemos pensar que o seu nome também ele é Emanuel, Deus conosco. Então por que ele nos salvou? Para estar conosco. Então quer dizer que o Senhor ele está já prometendo que estará conosco enquanto nós estivermos nessa terra. E se o Senhor ele for para o céu, e onde ele estará? Dentro de nosso coração. É por isso que se nós olharmos a palavra que nós lemos hoje, Colossenses capítulo 1, versículo 25, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que ele é apóstolo de Deus, ele está dizendo que é aquele que acompanha a Deus. Ele fala diversas coisas, mas segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Quer dizer que toda a palavra prometida, a palavra já pela vontade do Senhor Deus, que foi dada para que nós possamos cumprir. Então nós podemos dizer que é um mistério do Senhor Deus. Quer dizer que o segredo é algo que está aí escondido, que nós não sabemos, não é? Então somente uma pessoa que já viu pode saber desse segredo que já ouviu, não é? Porque senão é um segredo, é um mistério. Então se nós olharmos a partir do versículo 26 e 27, o Senhor ele fala sobre esse mistério 3 vezes. Então o segredo. Então o que é esse segredo, esse mistério entre mistério? Versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações e agora foi manifesto aos seus santos. Então quer dizer que desde a criação, então se nós olharmos na Bíblia, desde a criação, o Senhor ele já planejou em nos salvar. Então quer dizer que desde a criação, desde todas as gerações, o Senhor deixou o quê? Oculto, quer dizer que não foi manifesto ainda. Então quer dizer que a palavra é o segredo que somente o Senhor Deus ele estava guardando, escondido, mas que foi manifesto através do Senhor Jesus. Então nós podemos ver que ele fala que é um mistério, a glória deste mistério entre os gentios. Então vamos pensar, o que é essa glória deste mistério? Que se manifestou em riqueza aos gentios. Quer dizer que desde Abraão até o Senhor Jesus, durante 2000 anos através do povo de Israel, então o poder, a glória, o milagre do Senhor Deus, tudo se manifestou conforme o prometido. Quer dizer que conforme a vinda do Senhor Jesus, toda essa promessa, esse segredo foi cumprido. Quer dizer que nós podemos ver que essa plenitude, essa perfeição, essa riqueza da glória foi manifesta para os gentios. Quer dizer que somos nós, todas as pessoas do mundo, tirando de Deus. Quer dizer que foi revelado para que nós possamos fazer conhecer. Quer dizer que é através de Cristo que está dentro de nós, que é a esperança da glória. Então vamos pensar, o que é isso? Então Cristo que está dentro de nós. Então o presente que o Senhor Deus ele nos permitiu, desde a criação, desde o planejamento, desde todas as coisas, toda essa promessa do Senhor Deus se manifestou diante do Senhor Deus. Então o Senhor ele nos salvou desde o início. Ele fez com que nós pudéssemos nos tornar filhos do Senhor Deus. Então, atualmente, nós podemos ver Cristo que está dentro de nós. Então, onde que Ele está dentro? Somente dentro de nossos corações.
Então nós podemos dizer que é o Cristo da glória que está dentro de nós. Então quer dizer que existe uma glória eterna. Existe uma esperança eterna. É por isso que o Senhor que nos salvou, Ele não simplesmente nos disse, vamos nos encontrar nos céus, e foi embora. Não. Ele está dentro de nós. Se olharmos em João, capítulo 14. Então o Senhor, Ele diz que continuará orando por nós, porque o Senhor, Ele irá permitir um outro Consolador para nós, para estar junto conosco até os fins. O mundo não o conhece, mas nós iremos conhecê-los. Ele estará dentro de nós, Ele estará conosco para a eternidade. Quem é esse outro conselheiro, esse consolador? É o Espírito Santo, quer dizer que o Senhor que veio em carne agora está vindo como Espírito. O Senhor Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo não estão separados. Se olharmos em João capítulo 8, o Espírito Santo ele é chamado de Espírito de Deus, depois é chamado de Espírito de Cristo, depois também é chamado de Espírito Santo. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo, essa trindade é o próprio Deus. Então, são coisas que pelo nosso conhecimento, pela nossa teoria, é impossível de compreender. Então, como que o Pai, Filho e Espírito Santo podem ser um só ser? Então, alguém foi e disse. Então, quanto que é 1 mais 1? Ele disse, é 1. Então, mesmo ensinando, ele continuou falando, é 1, é 1, é 1. Ele falou, não, é 2, mas como é que você pode dizer que é 1? Então, 1 juntando 1 se tornou 1. Você pega 1, pega mais 1, e os 3 junta, vira 1. Então, com o nosso cálculo, isso não funciona, mas esta é a verdade. Então, o conteúdo que aparece nessa Bíblia então, não são coisas que, através do conhecimento deste mundo, nós possamos compreender. São coisas incompreensíveis, mas como é que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer, não tem o que fazer. Então, pelo conhecimento do homem, como não dá para conhecer toda a sabedoria diante do Senhor Deus, nós podemos dizer que o Espírito Santo ele está dentro de nós. Então, esse Espírito Santo, como em Gálatas, capítulo 3, versículo 2, quer dizer que nós, quando cremos, nós recebemos a salvação. Então, nós compreendemos essa graça do Senhor Deus e o Espírito Santo que nos faz compreender nisso. Então, o Senhor ele nos permitiu essa imensa graça para que nós pudéssemos crer no Senhor Deus. Então, não é que nós somos inteligentes e fomos e compreendemos a salvação, mas sim foi a graça do Senhor Deus. Se olharmos em Atos capítulo 4, nós podemos ver diversas mulheres que estavam sentadas diante do Senhor Deus, e o Senhor ele pregou a palavra. Então, realmente, a Lúdia que vendia púrpura. Haviam várias mulheres naquele campo, junto de apóstolo Paulo. Mas Lídia, ela conseguiu compreender, por conta do Espírito Santo, a palavra. Ela foi a única que recebeu a salvação entre várias outras pessoas que estavam ali, fazendo tendas. Então, se olharmos essa palavra... Então, antigamente, entregou quando eu estava frequentando a escola de teologia. Então, eu tinha tanto esforço, dedicação. Então... E eu estava na escola de teologia e eles foram e me permitiram para eu cuidar de uma igreja no interior durante 2 anos, porque eu me esforçava bastante na escola de teologia. Então havia um tempo para ouvir os seminários e juntava todos os estudantes do país todo, que são centenas de estudantes de teologia, e nós todos estávamos reunidos ali para ouvir a palavra. E havia um pastor que ele ficou durante muito tempo realmente ministrando a palavra. E ele, ouvindo a palavra do ministério, ele recebeu a salvação. E esse pastor ele disse, eu quero pregar isso para os estudantes de teologia. E ele veio para a nossa escola para pregar esta palavra sobre a salvação. Então, dentre muitas daquelas pessoas, somente eu havia recebido a salvação. Então, mesmo olhando para aquelas pessoas, eu vi, eles não receberam a salvação. Então,
participam, frequentam essa escola de teologia, mas muitas daquelas pessoas, realmente se eles frequentam a escola de teologia, são pessoas que não conseguiram estudar bem para entrar na universidade. É por isso que elas foram para a escola de teologia, porque antigamente você entrava na escola de teologia para depois passar para uma universidade, um curso de graduação qualquer. Ou tinha pessoas que realmente têm um esforço religioso, a dedicação, o zelo. Então tem pessoas que trabalham 6 dias e descansam um, mas o pastor, eles trabalham um dia e descansam 6 dias. Então olhem só isso. É ótimo emprego para os preguiçosos, ser o pastor. Mas na nossa igreja não é assim, tá bom? Não confundam. Então se reúnem essas e aquelas pessoas. Então eles vão e se graduam na escola de teologia, se tornam pastores, cuidam das suas escolas e das suas igrejas. E eu olho para uma coisa dessas, é muito nada a ver. Eles estão ali tentando decorar palavras em inglês, tentando decorar palavras da Bíblia. Então eu olho assim, realmente nada a ver. Porque, olhem só, realmente vamos pensar, eles dão as provas e o pastor, que é o responsável fiscal, ele fala, vocês são pessoas que vão se tornar pastores. Então o Senhor Deus vai ser o fiscal, então eu não preciso fiscalizar vocês, não é? Então ele sai da sala, então todo mundo tira o livro, todo mundo começa a colar na prova de teologia. Olhem só isso. Então, olhando para realmente esse ambiente, olhando para esse processo, será que o Senhor Deus vai permitir para que eles recebam a salvação se eles têm esse tipo de coração? Então nós podemos ver que o pastor, ele dá a sua vida pela ovelha, não é? Então da mesma maneira, vamos olhar, o Senhor Jesus é aquele que realmente ele evangeliza, ele realmente fez todo esse trabalho da mesma maneira, não é? Então, e eu, enquanto estava vivendo a vida de estudante da escola de teologia, acredito que o Senhor Deus permitiu a sua graça para que eu pudesse receber a salvação. Porque se não fosse pela manifestação do Espírito Santo, eu não teria recebido a salvação. Então é por isso que o Espírito Santo, ele abriu os nossos corações. Ele permitiu a graça para que nós pudéssemos compreender. E ele não parte depois disso. Ele está conosco. Ele permite para que nós possamos compreender a salvação. Quer dizer que o Espírito Santo, ele está dentro de nós. É por isso que quando nós ouvimos e cremos, nós recebemos o Espírito Santo. Então quando eu recebi a salvação também, eu não sabia que havia o Espírito Santo. Eu não sabia que aquilo era nascer de novo. Depois que eu compreendi a palavra do Senhor Deus, eu pude perceber que isso era nascer de novo, que isso era receber a salvação, isso é nascer de novo, isso é ser justificado, isso é se tornar filho de Deus, isso é se tornar herdeiro, isso é receber o Espírito Santo. E quando eu falo que recebi o Espírito Santo, vocês precisam se assustar. Então o Espírito Santo está dentro de nós, aleluia, amém. O Espírito Santo está dentro de nós. E isso é um milagre. Esse Senhor tão santo, o Deus, o Criador, Ele não somente nos salvou, esse Senhor que nos amou verdadeiramente, Ele não está longe de nós, Ele está dentro de nós. Então, o Senhor, realmente Ele não tem um lugar que Ele não esteja neste mundo. Se nós olharmos em Jeremias também, o Senhor, Ele disse que o Senhor o quê? É perfeito em todas as coisas. Então, mas o Senhor Deus, Ele é Espírito, então Ele não existe lugar que Ele não esteja. Ele está aqui nesse momento, Ele está dentro do nosso coração, Ele é onipresente. Ele conta todos os fios dos nossos cabelos. Como é que nós podemos compreender o Senhor Deus? Então, mas o Senhor, Ele habita dentro de nós, quer dizer que o Senhor, Ele está iniciando o seu trabalho dentro de nós. Então é por isso que nós temos recebido o Espírito Santo. Então é um trabalho surpreendente. Então nós compreendemos que o Espírito Santo está dentro de nós. Precisamos crer nisso. Como Efésios capítulo 3, realmente o Senhor, Ele permite a salvação. Ele permite a fé, para que através da fé
realmente nós pudéssemos ter Cristo Jesus dentro de nossos corações. Isso quer dizer que após recebermos a salvação dentro da nossa vivência, o Senhor ele não entra como outra coisa dentro de nós depois que nós fizemos uma coisa. Ele já está dentro de nós. Nós precisamos crer nisso através da salvação. Porque se nós não conseguimos crer nisso, é difícil recebermos a condução do Espírito Santo. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele já disse que nós somos o quê? O templo que o Senhor ele habita em nós. Realmente não sabeis que é o templo do Espírito Santo? Então, o lugar onde o Senhor ele habita nós podemos chamar de templo. Então o Senhor Jesus, enquanto estava neste mundo, o Senhor ele era o templo deste mundo. Então realmente o Senhor ele disse para derrubar este templo, porque depois de 3 dias eu levantarei, eu edificarei. Então, mas os judeus olhando para o Senhor Jesus, eles falaram, nossa, que besteira ele está falando, que mentira ele está contando. Se nós destruirmos isso, que demoraram mais de 50 anos para construir, como é que você vai levantar? Como é que você vai reconstruir? Então, mas o Senhor, ele estava se referindo ao seu corpo, que era o templo. Então o Senhor, ele não habita mais no templo de Jerusalém. Então se nós olharmos para o templo de Jerusalém, o Senhor diz realmente o quê? A sua casa vos será assolada. Então quer dizer que o quê? Realmente o Senhor já não está habitando no templo que vocês tanto veneram, que tanto vocês cuidam. O templo está onde? No corpo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele está dizendo o quê? Eu morrerei, vocês irão me matar e eu serei reedificado em 3 dias. Então, essa palavra quer dizer o quê? Então, quer dizer que o Senhor Jesus, ao morrer e ao ressuscitar, esse templo ele passa para onde? Ele não passa para um templo onde que é construído pelas mãos dos homens. Não existe mais isso. As pessoas elas frequentam as igrejas, elas constroem templos imensos no mundo e dizem, nossa, é templo de Deus, é igreja de Deus. Mas não é. Constroem as igrejas. Então nós falamos que estamos fazendo a inauguração das igrejas, não é? Mas no mundo tem pessoas que falam que é a abertura do templo, a abertura do santuário diante do Senhor. Então olhem só, é tanta besteira que as pessoas falam. As pessoas lá fora no mundo, elas xingam, realmente brigam, mas quando vêm para a igreja eles falam, nossa Senhor, eu vim dar os meus cumprimentos, minhas saudações, o Senhor tem passado bem nesse tempo. Eles pensam que é assim, eles pensam que é o misticismo, dizer que ao entrar na igreja, existe aquela coisa sobrenatural, que existe aquela coisa divina. Não é! Realmente nós temos o quê? O corpo de Cristo, nós somos onde Cristo, o Espírito Santo, o templo habita em nós. Já que nós não sabemos disso, nós pecamos. Não é por isso. Romanos capítulo 8, versículo 9. Qualquer um que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Então, você ser chamado cristão, quer dizer que você é aquele que não pode ser utilizado de forma leviana. Por quê? Não é porque você vive se esforçando na igreja, dedicando, fazendo trabalho voluntário, que você é cristão. Cristão é aquele que tem Cristo que vive dentro dele. É o homem de Cristo. Aqueles que não têm o Espírito de Cristo dentro deles não são cristãos, não são homens de Cristo. Então é por isso que se olharmos em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele já havia dito. Então nós precisamos nos testar, nós precisamos verificar se nós estamos na fé, nós precisamos examinar e provar. Então realmente, enquanto eu não sei, enquanto eu não reparo, pode ser que a doença tenha invadido o meu corpo. Então, pode ser que eu tenha passado por diversas dificuldades, o micro-organismo pode ter entrado dentro de nós. A pessoa que tem a sua imunidade, ele consegue proteger, muitos médicos dizem, o micro-organismo entra, sai do seu corpo e assim vai. Então, realmente, se nós tivermos a imunidade baixa, com certeza entra essa doença dentro de nós, ela nos atinge e nós somos afetados. Então é por isso que nós realizamos o quê? Os exames. Continuamente nós estamos testando se nós estamos bem. Então nós precisamos verificar se nós estamos saudáveis ou não estamos saudáveis. É o que sempre precisa ser verificado. Então nós precisamos olhar se nós estamos na fé. Então quem é que fala isso? Realmente é uma pessoa que não sabe disso? Não, realmente é uma pessoa que sabe disso. Então, realmente não é porque todos dizem Senhor, Senhor, que receberam a salvação que podem entrar no reino do Senhor Deus. Então, realmente, será que eu sou uma pessoa que nasceu de novo diante do Senhor Deus? Será que eu sou uma pessoa que realmente recebeu a salvação? Será que eu sou uma pessoa que tem uma fé admitida pelo Senhor?
Então, realmente, o Senhor, ele dizer para nós, eu jamais os conheci, apartai-vos de mim. Então, o que nós iremos dizer? Então, nós somos pessoas que vamos ser expulsos diante do Senhor Deus. Então, quer dizer que o Senhor está dizendo para nós partirmos ao Senhor Deus. Então, realmente, nós precisamos saber. Realmente, não sabemos que realmente Cristo, o Senhor, realmente habita em nós. Porque senão, nós somos aqueles que já fomos abandonados diante do Senhor Deus. Então, porque Cristo Jesus, ele habita dentro de nós. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos conseguir crer. As pessoas que receberam a salvação creem nisso. As pessoas que receberam a salvação aprendem a Bíblia e dizem: nossa, isso é nascer de novo. Nossa, isso é ter a vida eterna. Nossa, isso é se tornar filho do Senhor Deus. Nossa, isso é dizer que Cristo habita em mim. Então, um a um você vai compreendendo e você pode crer nessas coisas. Se Cristo ele não habitasse em nós, então nós seríamos aqueles que fomos abandonados. Nós teríamos uma fé falsa. Nós somos abandonados pelo Senhor Deus. É por isso que as pessoas que frequentam bem, esforçadamente a igreja, mas a fé que não é uma fé admitida por Deus. Existem diversas fés assim. Muitas pessoas frequentam a igreja, mas são poucos que creem verdadeiramente. E é por isso, se olharmos em Lucas capítulo 13, também já foi dito. Realmente, ele perguntou: Senhor, são poucos aqueles que receberam a salvação? E o Senhor, Jesus, ele disse o quê? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque realmente muitos almejam passar por essa porta, mas poucos passarão por ela. Poucos poderão entrar por ela. Então são muitos que procuram entrar por aquela porta. Aparecem diversas vezes assim na palavra, na Bíblia. Muitas pessoas dizem: eu tenho esforço, eu frequento a igreja, eu creio muito bem, eu faço isso, faço aquilo. Mas o que você precisa testar? O que você precisa ver? Pela Bíblia, porque a palavra vem do ouvir. E a fé vem do ouvir, vem do crer. Então, realmente, nós podemos dizer que nós precisamos verificar um a um olhando na Bíblia. Será que eu estou assim? Será que eu estou nessa situação, nesse estado? Precisa examinar através da Bíblia. Então, mas você dizer: eu frequento a igreja, então eu creio no Senhor. Mas pode ser que seja uma fé que não é admitida por Deus. Pode ser uma fé morta, uma fé abandonada, uma fé naufragada, uma fé realmente em vão, uma fé falsa. Existem fé mentirosa, existem diversas fés. Fé é fé, você dizer que crê. Mas pode ser que é uma fé que não é admitida por Deus, que você não pode entrar no reino de Deus. E é por isso que agora, por fim, uma pessoa que recebeu a salvação tem um Espírito Santo dentro dele. Vocês precisam crer nisso também. Então, crer que o Senhor já perdoou os nossos pecados, crer que recebemos a vida eterna, crer que nós nascemos de novo. Da mesma maneira, precisa crer que recebemos o Espírito Santo. Você precisa crer conforme a Bíblia para poder ir para o céu conforme a Bíblia. Vamos trocar a palavra de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos ler todos juntos silenciosamente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, ele fala que o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Então, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se nós olharmos para esta palavra, então a vivência do cristão que recebeu a salvação é uma vivência sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Então, naturalmente, você vir e frequentar a igreja, ter seu esforço, mas isso, qualquer outro religioso faz o mesmo. Então, mas uma pessoa que nasceu de novo é uma pessoa que tem o Espírito do Senhor. Então, uma pessoa que recebeu o Espírito de Deus, e o Espírito Santo, é chamado Filho de Deus. Se nós olharmos para a vivência de um cristão, ele recebe a vivência pelo Senhor, conduzido pelo Espírito Santo. Então quer dizer que você vive sendo conduzido pelo Senhor. Como em João capítulo 16, realmente quando o Espírito da verdade ele vier para nos conduzir, ele vai nos conduzir para o quê? No meio da verdade. No meio da sua palavra. Ele vai nos conduzir.
Então, o Senhor vai ser a luz que realmente ilumina os meus caminhos. Então, realmente será um caminho para irmos até o Senhor Deus. O Senhor é a verdade, o caminho e a vida. Então, ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Então, uma pessoa que recebeu a salvação pode ir somente pelo caminho que foi decidido pelo Senhor Deus. É por isso que o Espírito Santo, ele nos conduz para o meio do Senhor, conforme a vontade que o Senhor, ele se agrada. Então, isto é uma vivência daquele que recebeu a salvação, é aquele que pode receber a condução do Senhor. Então, nós somos filhos do Senhor Deus. Esta é a evidência. Então, nós somos conduzidos pelo Senhor. Então, nós podemos ter a evidência de que nós somos filhos do Senhor Deus, que já fomos salvos pelo Senhor. Se olharmos em João capítulo 10, o Senhor diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, eles conhecem a minha voz e me seguem. Então, as ovelhas do Senhor sabem ouvir a voz do Senhor. E também, a ovelha conhece o pastor e o pastor conhece a ovelha. Não conhece a voz dos estranhos e ao ouvir ela foge. Então, quando eu estava realmente fazendo a peregrinação, passando pela Turquia, então havia realmente muitas ovelhas num campo. E um pastor de ovelhas, ele começou a falar alguma coisa para as ovelhas. As ovelhas que estavam seguindo, todas elas estavam indo atrás. E eu perguntei para aquele pastor de ovelhas: será que você pode me emprestar seu manto só um pouquinho? Aí eu peguei emprestado. Eu usei o chapéu dele também. Eu peguei a bengala bem longa que ele tinha ali no chão. E eu comecei a fazer o mesmo barulho que ele, chamando as ovelhas. Mas as ovelhas nem olhavam. Então, por quê? Não é a voz do pastor de ovelhas. Então, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e é por isso que me seguem. Então, as ovelhas vão olhar e vão dizer: você não é nenhum pastor e está fingindo ser o pastor. Então eles fingem que nem viram. Então a ovelha estava do meu lado, é por isso que elas não fugiram. Mas se o pastor de ovelha não estivesse ali, com certeza todos teriam fugido. Então não adianta você se enfeitar como pastor ou você tentar se vestir como ele, não tem como. Da mesma maneira, quando nós recebemos a salvação, nossos ouvidos são abertos, nós podemos discernir a palavra do Senhor Deus. Quando recebemos a salvação, nossos ouvidos eles se abrem. Então nós podemos saber se essa palavra é utilizada para a vontade do Senhor Deus, é palavra de Deus, ou é algo religioso, é uma doutrinação, ou é uma filosofia. Será que é somente para te fazer conhecer a verdade ou está somente querendo te persuadir, te dar conhecimento? Então são coisas que nós sabemos discernir, aprendemos. Imagine, porque se você não souber discernir isso, você vai indo, não é, qualquer lugar eu vou seguir a Deus, não. Vai começar a falar, eu sigo qualquer pastor que me chamar e irei para o inferno. Não pode ser assim, não é? De qualquer maneira, nós todos precisamos receber a condução do Senhor Deus. Então, se você quer receber a condução do Espírito Santo, o que é que você precisa fazer? Então, precisa aprender como é que o Espírito Santo ele conduz, não é? O Espírito Santo ele realmente existe, está conosco. Se olharmos em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele disse para nós andarmos em Espírito, porque assim nós não iremos andar conforme a concupiscência da carne. Então, antes de recebermos a salvação, vivíamos seguindo a vontade da carne. Mas, após recebermos a salvação, Efésios capítulo 2, versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então quer dizer que o príncipe da potestade do ar é o diabo? Então vamos pensar, antes da carne nós vivíamos seguindo a vontade da carne, seguindo a vontade de toda a carne neste mundo. Então, é por isso que nós éramos o quê? Filhos da desobediência, filhos da ira diante do Senhor Deus. Então uma pessoa que recebeu a salvação agora não vive seguindo a vontade da carne, segue o Espírito Santo.
precisa viver conforme o Espírito Santo para não fazer a vontade da carne. Então, se você vive seguindo o Espírito Santo, nós não iremos mais seguir a vontade da nossa carne, nós podemos viver conforme a vontade do Senhor Deus. É isso que precisa acontecer. Mas para isso, claro, a sua vida de fé precisa crescer. Se nós olharmos para as crianças pequenas, elas, conforme pelo seu método, sua teimosia, choram, gritam, brigam, teimam, mas nem sabem que tem vergonha, fazem xixi, cocô, ficam nus, correndo por aí, mas depois que vai crescendo, ele aprende. Ele sabe que a pessoa gosta, não gosta, o que tem que obedecer. Realmente ele tenta alegrar os seus pais, pai e mãe. Realmente é algo que precisa mudar. Mas vamos pensar. Realmente, se você não cresce, você se torna um bebê recém-nascido. Você se mantém como um bebê. Um bebê não sabe discernir as coisas. Então, antes de receber a salvação, uma pessoa que recebeu a salvação vai passando 1, 2 anos, mas precisa crescer, porque se nós olharmos em carne, a carne vai crescendo, não é? As pessoas elas crescem em personalidade, em conhecimento, em mudança, e vai passando o tempo, mas não quer dizer que você vai mudar alguma coisa espiritualmente. Espiritualmente é diferente da carne, porque se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 3, realmente o apóstolo Paulo já havia dito para os judeus, realmente vocês ainda estão na carne. Então realmente ainda são como crianças, são meninos em Cristo. Não conseguem comer realmente da comida mais dura, eles somente começam a comer ainda o leite. Então, quer dizer que se você falar um pouquinho mais forte, ele já fica triste. Quer dizer que é um bebê criança, assim, bem pequenininho, só consegue beber leite, não consegue comer outras comidas, só consegue ficar na papinha. Não consegue comer comidas mais maciças, mais duras. Então, por exemplo, se você fala alguma coisa para alguém, a pessoa já fala, meu Deus, nossa, ele está falando isso para mim. Ou se alguém fala e fala, precisa viver conforme a lei. Então ela fala, nossa, eu vou seguir essa pessoa. Então, as pessoas elas ficam perdidas, como em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo já havia dito, realmente se vocês viverem seguindo o Espírito do Senhor, realmente a necessidade da lei vai ser cumprida. Então uma pessoa que não recebeu a salvação, ela não consegue cumprir de forma honesta e real do Espírito, da lei. Mas, quando uma pessoa que recebeu a salvação em Espírito, pode conseguir cumprir essa lei. Por quê? Surge o quê? A necessidade. Pensem bem, se ele fala, não matarás, ele diz o quê? Para não odiar, para não ficar irado. As pessoas que ficam iradas, as pessoas que realmente esbravejarem são como os homicidas. Você odiar é como um homicida. Então, quando o Espírito Santo ele atua, se você viver conforme o Espírito Santo, realmente você não vai odiar, você não vai brigar, você não vai cobiçar. Então, realmente na Bíblia já disse para você não cobiçar e não roubar, não é? Pense bem. Realmente, diante do Senhor Deus, se eu tiver o coração de cobiçar, eu já roubei diante do Senhor Deus. Porque ninguém está ali e se ninguém estivesse me olhando, eu poderia levar. Isso seria roubo, não é? É a mesma coisa de cobiçar e somente estar olhando. Então, ele disse para não cobiçar. Só de você ter cobiçado uma mulher em seu coração, já é um adultério. Então, não é para ter esse coração. E então, pensem bem. Quando você vive conforme o Espírito Santo, esses corações desaparecem. Esses desejos desaparecem. Você somente vive no trabalho de querer agradar a Deus. O Espírito Santo ele trabalha em pró disto. Então, o cristão, realmente ele vai crescendo em uma moral onde precisa viver conforme o Espírito Santo. É totalmente diferente da moral carnal que nós falamos deste mundo. Então, algumas pessoas falam, o pastor está falando para nós priorizarmos a lei, priorizarmos as obras. Não, não é isso. É porque já que as pessoas não dão conta ainda, são como crianças pequenas. É a mesma coisa de eu falar para uma criança levar um saco de arroz nas costas, não tem como. Precisa crescer em espírito para que isso seja possível. Logo,
Qual é o trabalho do Espírito Santo? Nós precisamos conhecê-lo. Então nós já aprendemos da vez passada o que era o trabalho do Espírito Santo, mas nós continuamos esquecendo, não é? É por isso que nós repetimos e repetimos e repetimos. E precisa repetir, sim. Quando mais vai se repetindo, mais isso pode ser o quê? Pregado em seu coração. Vamos ver, quando você mesmo faz a memorização da palavra uma vez, você consegue decorar? Não consegue. Precisa decorar e decorar e decorar, memorizar, 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 para que assim não se esqueça. Então, em inglês também, não adianta você pegar e falar, eu li essa palavra uma vez, agora eu já sei. Não, você precisa ler e ler e ler e ler e ler. Porque tem pessoas que ouvem a palavra da Bíblia e falam, oh, eu já ouvi isso em algum lugar? Ou não? Será? Aí depois esquece. Não pode ser assim. Por que eu repito a mesma palavra? Porque precisa ser repetida essa mesma palavra. Para que a palavra, como um prego, precisa ser realmente inscrito dentro do seu coração, pregado dentro do seu coração. Porque senão você vai viver conforme a carne depois. É por isso que 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele diz realmente porque nós somos carnais. Então, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Se olharmos a igreja de Corinto, eles já receberam a salvação faz muito tempo, eles já viviam a vida de fé já por um longo período de tempo, mas eles odeiam entre si, eles brigam entre si, quem não gosta e começa a discutir. Se nós olharmos, tem igrejas que as pessoas se dividem, as pessoas que gostam do pastor e as pessoas que não gostam do pastor. E o pastor também, se ele gosta de alguém, ele gosta, se não gosta, ele fala, se você for embora, vai embora. Isso é nota 0. Uma pessoa que está perto de você, você às vezes tem que se afastar dessa pessoa. Quem está longe, você precisa se aproximar. Nem cumprimenta, você só olha assim, fica olhando e fala, nossa, ele está olhando para mim, ou será que ele está fazendo bem ou não está fazendo bem? É isso? Não, eu preciso primeiro ir lá, conversar, eu preciso aproximar, preciso segurar a pessoa que é mais fraca. É verdade ou não é? Mas você divide entre os que eu gosto e os que eu não gosto dentro de uma igreja. Então isso é você viver conforme a carne. Não pode ser isso. Então realmente você começa a discutir e brigar. Não pode ser assim. E é por isso que o Espírito Santo ele ajuda-nos em nossas fraquezas. Então nós somos fracos. Quer dizer que nós somos ainda muito crianças, nós somos muito fracos diante do Senhor Deus. Então por que nós somos fracos? Então quer dizer que realmente nós vivemos orando de qualquer jeito e oramos e falamos pela minha método, Senhor, por favor, amém. E é isso. Não é. O Senhor Deus não vai atender a sua oração. Como em João capítulo 9, se nós orarmos conforme a vontade do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele atenderá as nossas orações. Se olharmos em Tiago capítulo 4, se nós orarmos, o Senhor Deus ele não está ouvindo as nossas orações, é porque nós estamos pedindo conforme a carne. Então o Senhor ele ouve as suas orações através de nós. Então ele não está ouvindo nossas orações por conta da nossa própria cobiça. Então, a oração precisa ser adequada diante do Senhor Deus para que o Senhor Deus possa atendê-la, não é mesmo? Então, porque quando nós não sabíamos o que pedir diante do Senhor Deus, o Senhor, ele orou conforme o Senhor, para que pudesse cumprir o seu trabalho. E quando nós não conseguimos orar, se olharmos em João capítulo 8, ele diz que o Espírito Santo ele vai orar por nós também. Então, se nós olharmos para o trabalho do Espírito Santo, um a um, nós precisamos ir verificando. Então, Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Se nós olharmos aqui, o Espírito Santo, ele nos unificou. Então, o Espírito Santo, ele tem esse grande trabalho de nos unificar. Então, isso é uma palavra muito importante. Então, antes de nós recebermos a salvação, em Isaías 53, realmente ele já havia dito que nós antes éramos como ovelhas desgarradas, cada um ia pelo seu caminho, já estavam extraviados.
Então nós éramos ovelhas perdidas. Então cada um, conforme o seu caminho, conforme o seu método, conforme a sua teimosia, conforme o seu desejo. Uma pessoa que não recebeu a salvação verdadeiramente jamais vai conseguir unir-se com outra pessoa. Se nós olharmos marido e mulher, eles se casaram civilmente, estão unidos, mas o pensamento é diferente. Não é verdade? É por isso que só um pouquinho de errado já consegue se dividir. Tem outras pessoas que têm filhos e falam, já me casei, né, tenho filhos, então vamos viver. Mas isso é um problema também. Então, realmente, a esperança é a mesma, a fé é a mesma, o objetivo é a mesma. Então, nós vivemos dentro do amor do Senhor. Nós vivemos pelo amor do Senhor. Nós vivemos pela palavra do Senhor. Nós precisamos nos unir diante do Senhor Deus. Então, realmente, o Espírito Santo, ele nos uniu. Então, nós todos, agora, realmente, em um Espírito Santo, estamos reunidos diante do Senhor Deus, um irmão e uma irmã. Todos nós temos essa comunicação, nós temos essa ligação. Nós vivemos conforme a vontade do Espírito Santo, e isso é para se unir. Então, seja na dificuldade, seja na tribulação, você vive o quê? Conforme a vontade do Senhor Deus. Então, porque o nosso reino está nos céus, nós agora precisamos viver diante do Senhor Deus. Qual seja a dificuldade, qual seja a tribulação, nós temos o nosso destino para com o Senhor. Nós vivemos unidos. O Espírito Santo realmente nos uniu. Então, realmente, o Espírito Santo ele nos deixou já unificados, já nos uniu. É por isso que nós precisamos guardar essa unificação feita por Ele. Então, o nosso pai, mãe, irmãos, irmãs, tios e tias em carne são todos uma família, certo? Mas após recebermos a salvação, agora nós nos tornamos em um só corpo. Fomos batizados em um único Espírito. O Senhor é a cabeça e nós somos o seu corpo. Como em 1 Coríntios já havia dito, realmente nós todos nos tornamos em um único corpo e nós todos agora bebemos de um mesmo Espírito. Quando nós vivemos conforme a mesma palavra do Senhor Deus. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 12, ele já disse que nós somos o seu corpo, nós somos o quê? Seus membros em particular. Então, o Senhor é a cabeça e nós somos o corpo do Senhor, membros em particular. Cada um tem a sua função, seja a função de mão, de pé, de olho, de o que quer que seja, as coisas que não sejam visíveis. Nós temos vários órgãos dentro do nosso corpo, nós estamos presos naquele meio, nós estamos ligados, ajuntados. Se um irmão ele fala, o meu papel é dedo do pé, eu perguntei para uma irmã, qual é o seu papel no corpo, qual é a sua função? Ela disse, a unha do pé. Eu falei, unha do pé? Por quê? Se tem o dedo do pé, você precisa ter a unha, não é? Pensem bem, se você não tiver o dedo mindinho do pé, será que é normal? Tá tudo bem? Claro que não. Se você olhar para uma pessoa caminhar, você consegue ver a diferença de equilíbrio, a diferença de várias coisas que se manifestam. Então, da mesma maneira, realmente nós todos, quando estamos diante do Senhor Deus, nós somos membros do corpo do Senhor. Então, o Senhor ele tem me permitido para fazer um trabalho, é porque é realmente um talento, é um dom que o Senhor Deus me permitiu, mas se eu quero fazer algo que não é meu dom, algo que o Senhor Deus não me permitiu, algo difícil e eu tento fazer, isso é arrogância, isso não é dom. Então pensem bem, realmente nós diante do Senhor Deus, nós todos estamos reunidos diante do Senhor Deus. Nós todos realmente temos uma ligação diante do Senhor. Então nós todos realmente já fomos unidos pelo Senhor. Quer dizer que nós todos agora realmente, se nós errarmos, pode ser que quebre a nossa união que já temos, porque o Espírito Santo nos uniu. O diabo ele quer quebrar essa união. Porque pensem bem, a vida de fé, você não vive sozinho. Então olhem para esse mundo. Realmente esse mundo realmente é tão atribulado, cheio de caos. Realmente nós, e mesmo recebendo a salvação, não olhamos para as coisas espirituais. Nós cada momento é mais fácil tentar viver o quê? Olhando para as coisas carnais, que são visíveis aos nossos olhos, que podemos tocar, que desejamos.
Então, até o carvão que estava se queimando, quando você separa, realmente ele se apaga. Sozinho não tem como viver a vida de fé. Sozinho você não tem como receber a condição do Espírito Santo. Então, antes de receber a salvação, realmente você se dizia eu, mas após receber a salvação, agora nós falamos nós. Então, é por isso que o fogo está se apagando também. Realmente, da mesma maneira que ele está se apagando, realmente o Espírito Santo ele nos trabalha conosco, porque ele nos ajunta, ele pega e ajunta essa lenha novamente. Então, quer dizer que nós precisamos manter essa união. Então, mas o diabo ele quer quebrar essa união. Ele não consegue roubar a nossa vida de fé, mas ele quer fazer com que a nossa vida de fé fracasse. Como? Realmente, só partimos da nossa união, então nós nos perdemos, quer dizer que nós podemos nos tornar igual às pessoas do mundo. Então nós precisamos saber disso. Então senão a vida de fé dessa pessoa é nota 0. Nem sabe se recebeu a salvação ou não. Então a evidência de que recebeu a salvação é que você precisa estar ligado nesse rebanho. Então quer dizer que realmente eu também sou membro, corpo de Cristo. Então mesmo que realmente seja expulso, realmente eu não posso partir, eu preciso ficar ali. Que expulsar o quê? Não tem como. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação realmente precisa sempre estar ali ao lado, ajudando, realmente seja na hora de pregar, em todos os momentos, realmente se nós olharmos para uma família também. Se olharmos para o avô, a avó, realmente que tem essa dificuldade, eles podem ter Alzheimer, as dificuldades no dia a dia, nós não sabemos, mas temos irmãos e irmãs, ou filhos que obedecem, que desobedecem. Tem o bebê em casa que ainda usa fraldas. Mas todos são um só. Então só porque a criança fez cocô, você vai lá e bate nele. E se ele erra, você expulsa de casa. Não, não é. Então toda a família precisa se ajudar. Então nós que recebemos a salvação agora somos um coletivo, nós nos ajudamos aqui nesse meio. Então nós vivemos na nossa vida de fé e crescemos nesse meio. Vamos procurar Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Vamos ler todos juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós todos agora realmente chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós precisamos nos unir em uma coisa que cremos para que nós possamos ser unidos realmente. Porque nós temos o mesmo conhecimento. Mas pensem bem, as pessoas que dizem que receberam a salvação estão brigando uma contra a outra. Denominações brigando uma com a outra. Aquelas que se dizem, eu sou igreja batista, eu sou igreja presbiteriana, eu não sei o que, eu sou não sei o que. E brigam entre eles. Indo para os Estados Unidos, realmente quando os coreanos eles vão imigrando para os Estados Unidos, então eles descobrem realmente métodos, informações, e eles vão e fazem a migração, e eles vão. E parece que os coreanos já sabem quem está indo para os Estados Unidos. É tão engraçado que eles ficam esperando no aeroporto pelos coreanos que estão vindo, realmente imigrando para o país, e eles vão e conduzem para a igreja deles, conduzem para o trabalho. É ótimo, não é? Mas qual o objetivo de eles fazerem isso? Para fazerem eles frequentarem a igreja deles. E eles começam a brigar entre eles, os pastores brigam falando, nossa, ele ia vir para a nossa igreja, por que você está tomando? Então isso é o que? É o prato de arroz deles. Me desculpem, mas é a verdade. Por que brigam? Então isso é uma comida sua? Então nunca que eles são um só. Então, as nossas igrejas, nós temos 226 igrejas no nosso país, e pelo mundo em 80 países diferentes. Acho que são 920 igrejas, aumentando o número toda hora que eu não sei exatamente o número.
Então, mas se nós olharmos realmente de um lado para o outro, eu falo, aquela é a igreja de lá e aqui é a minha igreja. Não. Qualquer lugar que eu vou, eu fico feliz, eu fico agradecido, ajudamos uns aos outros. Nós podemos ajudar um ao outro. Então nós podemos nos ajudar, precisamos segurar um ao outro. Mas por que querem brigar um com o outro? Então, já que são coisas que creem que são diferentes, é por isso que brigam. Já que a fé é diferente, o conhecimento é diferente, é por isso que brigam. Então, precisa se unir em uma coisa que você crê, precisa ser unidos. Então, realmente, individualmente também você vai crescendo. Cada momento mais você vai se tornando uma pessoa que vai crescendo, uma igreja já madura. Então, antes, nossa igreja, quando era pequena, brigava um contra o outro. Era uma loucura, não conseguiam se unir. Você ajunta as crianças, elas começam a brigar, começam a arranhar uma outra, beliscar a outra. Mas quando crescem, já não é assim. Uma pode ajudar a outra. Se nós olharmos para a nossa igreja, olhem só como fazem tão bem. Então nós podemos conhecer, porque olha, nossa igreja cresceu tanto que agora naturalmente a missão mundial está acontecendo. Então o Senhor ele não dá um trabalho grande para uma criança. Então quando nós temos uma fé, uma unidade em fé, então o conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que nós possamos nos tornar uma igreja completa, madura diante do Senhor Deus, a nossa vida de fé vai crescendo, nós podemos nos aperfeiçoar. Se olharmos em Mateus capítulo 5, versículo 48, ele já disse, realmente nós precisamos ser perfeitos como nosso Pai nos céus. Então, da mesma maneira, realmente como é que nós podemos nos tornar realmente perfeitos com o Senhor Deus? Então o Senhor Deus, ele é perfeito nos céus e ele disse para nós sermos perfeitos como o Senhor Deus. Então nós pensamos, mas o Senhor ele é perfeito, mas e aí? Realmente como é que nós vamos ser perfeitos? O Senhor ele não disse para nós simplesmente ficarmos ali pela metade ou do jeito que nós somos. Ele deseja que nós possamos ser perfeitos. E ele não simplesmente nos deixa neste mundo. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, nosso corpo vai ser transformado perfeitamente. Então é por isso que em tudo que nós cremos, em todas as coisas que nós temos esse conhecimento, nós precisamos chegar ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, porque o Senhor é o que é um ser completo. Então, da mesma maneira, realmente nós precisamos crescer como o Senhor, grandemente. Então nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele parece que o Senhor, ele se manifestou através dele. Então é algo incrível. Então, porque ele disse, eu sou imitador de Cristo. Quer dizer que os traços, rastros do Senhor, do sofrimento do Senhor estão nele. Então, em 1 Coríntios ele disse, realmente eu sou imitador de Cristo. Sejam vós também os meus imitadores. Então ele podia dizer com ousadia, eu sou imitador de Cristo. Então quer dizer que ele ser imitador, quer dizer que ele vai se parecendo com o Senhor. Como em Gálatas já havia dito, realmente nós precisamos fazer o que para que a estatura completa de Cristo seja formada em nós. É por isso que ele sente as dores de parto continuamente. Então quer dizer que ele realmente sofre continuamente por conta desses filhos, mas pensem bem, realmente a criança tem um corpo grande, muito grande, já parece um adulto, mas ainda o pensamento é de como uma criança, olhem só isso. Como é que ele vai ser um adulto? Como é que vai ser um homem? Não tem como. Então uma pessoa que cresce, realmente ele está falando que cresce em imagem, cresce em forma do Senhor. Quer dizer, cada momento nós precisamos nos formar como do Senhor e assim precisamos crescer em vida de fé para que o que nós cremos, que temos fé e o conhecimento nós crescemos, porque é dentro do rebanho, entenderam? É o rebanho que é importante. Porque se nós olharmos, realmente, se nós partimos do rebanho, não simplesmente nós nos perdemos, mas a nossa vida de fé não vai crescer jamais. Você não vai conseguir realizar nada. Então, dentro desse trabalho diante do Senhor Deus, cada momento mais nós vamos crescendo diante do Senhor Deus. O Senhor, ele se manifesta, ele trabalha no meio daqueles que se vão crescendo, que vão se progredindo dentro da vida diante do Senhor Deus. Então vamos procurar Efésios, capítulo 3, versículo 20. Vamos ler todos silenciosamente.
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Quer dizer que é em nós, quer dizer que é o poder em que nós opera. Então, onde está o Senhor? Então, o Senhor está dentro daqueles que receberam a salvação, dentro desse rebanho. Quer dizer que o Senhor ele está habitando e trabalhando ali naquele meio. Quer dizer que o Senhor ele trabalha através do seu poder naquele meio. Então nós podemos ver uma pessoa ser conduzida e recebendo o ensinamento dos apóstolos. Eles comeram realmente do pão, partilharam do pão e eles estavam unidos todos juntos. E cada momento mais o Senhor Deus ele aumentou o número dos salvos. Então cada momento, dia a dia, o Senhor ele foi aumentando o número de pessoas que receberam a salvação diante do Senhor. Então, indo para Hong Kong dessa vez também eu já havia visto. É um lugar muito difícil para pregar o Evangelho. Então, porque recentemente, por conta da pandemia do Covid-19, estava acontecendo diversas restrições. Por conta das políticas também, estava muito difícil. E por volta de 300 mil pessoas eles saíram. Então, dizem que os ricos foram para o Canadá, para a Inglaterra, e os pobres eles realmente não conseguiram ir para tão longe, então foram para Taiwan. Então dizem que o total da população é de 800 mil, então realmente é muito pouco, né? E naquela dificuldade toda, nós podemos ver que nossos irmãos e irmãs uniram nossos corações. Eu não sei como o grupo dos irmãos, realmente o grupo das irmãs, o departamento das irmãs, das senhoras, realmente é tão incrível. Elas vão e fazem todo o sacrifício, recepcionam muito bem todos os irmãos e irmãs. E todos os dias elas estavam me servindo. E estando lá na igreja, no restaurante. Então havia um diácono que trabalhava no shopping center. E o shopping e não deixavam a gente comer no shopping, queria sempre levar para comer num lugar bom e me levaram para esse shopping desse diácono para nós podermos comer lá dentro. E realmente todos esses irmãos e irmãs realmente fazendo esse esforço. Então, os pastores também realmente fazendo o trabalho, mas os irmãos eles tomando a frente do trabalho. É por isso que no dia de domingo estava cheio a igreja. Então, de qualquer maneira, realmente o que nós cremos, o que nós sabemos precisa se tornar um só. Realmente através do poder em que nós opera, realmente em tudo que nós pedimos ou pensamos, tudo aquilo que nós temos, realmente pode ser recebemos abundantemente. Do que nós pedimos diante do Senhor Deus? Então parece que nós vivemos bem diante do Senhor Deus e é isso? Então seja diante do Senhor Deus, realmente seja na pobreza. Realmente nós precisamos viver diante do Senhor Deus. Então nós precisamos viver e seguir na vontade do Senhor Deus cada momento mais. Então todas as coisas que nós pedimos diante do Senhor Deus. Bom, nós precisamos pensar, Senhor, como é que nós iremos viver diante do Senhor Deus? Senhor, como é que eu irei agradar ao Senhor Deus? Cada momento nós precisamos pensar. Então nós precisamos pensar realmente o que o Senhor ele vai dar abundantemente para todos aqueles que operam dentro do Senhor. Se nós vivemos para dar glórias diante do Senhor Deus, o Senhor ele deseja que nós possamos crescer nesse corpo. Então, é por isso que se nós olharmos dentro da nossa igreja também, nós crescemos em espírito diante do Senhor Deus. O nosso coração ele se torna um só. Então não somente no país, mas pelo mundo. Nós estamos esforçadamente pregando o Evangelho. E o que nós estamos realizando, isso realmente é mais do que nós havíamos desejado. Está abundando. Abundante todo esse trabalho do Senhor. É tão incrível. É o Senhor Deus que faz esse trabalho. Então realmente se nós olharmos para a missão mundial, claro que existem várias outras denominações que pregam evangelhos realmente pelo mundo. Mas mesmo que nós olhemos para eles, realmente não existe nenhum grupo que prega o Evangelho tão fortemente, tão realmente honestamente, tão puramente como nós. Realmente que acontece o trabalho da evangelização tão grandiosamente como nós. Realmente, claro que eu gostaria que tivesse vários outros grupos, mas é muito difícil encontrar grupos como o nosso. É por isso que eu começo a crer que realmente o Senhor Deus ele permitiu esse último tempo para nós realmente nos encarregarmos. Se nós olharmos para o Kim Jong-un, realmente ele pode soltar mísseis, fazer o que ele quiser, ele não consegue entrar aqui jamais.
Então, os políticos, claro, eles precisam fazer bem a política deles, mas o mais importante é que nós precisamos fazer o trabalho diante do Senhor Deus. Porque o Senhor Deus, ele impede, ele segura todas essas coisas. Sodoma e Gomorra, ele fracassou, foi destruído porque não havia 10 justos. Então, realmente, olhem só. Realmente, para a Coreia do Sul, olha quantos justos nós temos. Olha quantos salvos cristãos estão nesse país, realmente pregando o evangelho esforçadamente, somente para pregar o evangelho, para evangelizarem. Realmente, nós temos tantos irmãos e irmãs que estão fazendo esse trabalho. O Senhor Deus, ele trabalha nessa grande obra que o Senhor Deus permitiu para nós. Realmente, enquanto houver esse trabalho do Senhor Deus, qualquer um que seja, não pode invadir esse país. Eu creio nisto como verdade. Então, o destino da Coreia do Sul está na nossa igreja. Então, é por isso que eu sempre oro diante do Senhor Deus. Senhor Deus, nós estamos realizando a missão mundial. Senhor, nesse último tempo nós estamos pregando o evangelho tão fortemente. Mas se acontecer uma guerra mundial, nós não podemos fazer uma missão mundial. Senhor, então você vai ter que cuidar do seu trabalho sozinho. Então o Senhor vai falar, tá bom, entendi. Ele vai me responder desse jeito, tenho certeza. Sodoma e Gomorra, se tivesse 10 justos, ele não teria sido destruído? Então, se nós olharmos assim, Sodoma e Gomorra, será que eles foram destruídos por saberem que não tinham 10 justos? Não, eles não sabem, não tem como saber. Se olhar agora, realmente tudo é muito instável, muito inseguro. Qualquer momento parece que vai acontecer uma guerra, todas as situações estão piores, cada momento realmente está se aproximando para a vinda do Senhor. Então, cada momento mais, nós precisamos obedecer diante do Senhor Deus. Realmente, nós, se vivemos pelo Evangelho do Senhor Deus, nós todos somos salvos. E o Senhor irá proteger, ninguém vai poder invadir nosso país. Pensem bem, realmente, não existem muitas pessoas que creem no Senhor, que receberam em Jesus Cristo. Olhamos para os judeus, principalmente, eles dizem que creem em Deus, mas não creem em Jesus. Sabe onde tem o maior número de homossexuais no mundo? Dizem que em Tel Aviv, em Israel. Então, os próprios judeus, eles dizem que não creem. Mas por que o Senhor Deus, ele protege a Israel? Deu a independência, por que o Senhor garante a segurança deles? Olhamos em Ezequiel capítulo 36. Israel foi escolhido por Deus. Quando Israel for destruído, todas as pessoas pensaram, Israel foi destruído, Deus não existe. Mas Israel foi destruída por conta do seu pecado, mas o Senhor os restabeleceu, o Senhor os restaurou. Por quê? Por conta do seu nome. Então, a Coreia do Sul, principalmente, onde nós estamos unidos, nós estamos pregando o Evangelho unidos aqui nesse momento. Então, não é mais importante do que Israel? Então, nós todos que estamos nesse último tempo diante do Senhor Deus, então o Senhor com certeza, Ele vai nos proteger. Nós precisamos crer nisso. Então, realmente não nos resta um tempo agora. Então realmente para podermos viver diante do Senhor Deus não resta muito tempo. Nós precisamos fazer o máximo, porque o Senhor, Ele trabalha por nós. Então cada momento mais, nós todos precisamos unir nossos corações. Realmente o Senhor, que Ele trabalha no meio de nós, realmente nós precisamos viver diante do Senhor Deus. Então, realmente, onde quer que nós estejamos, nós precisamos fazer o nosso máximo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nesse último tempo que o Senhor Deus planejou por nós, realmente nós sabemos que o mundo está cheio do pecado, mas o Senhor nos salvou nesse último tempo. Nós sabemos que o Senhor Deus permitiu para que nós pudéssemos ser obedientes diante do Senhor Deus para vivermos pregando o seu Evangelho. Nós agradecemos por toda essa graça que o Senhor Deus nos permitiu. Que o Senhor possa trabalhar em cada um de nós. Que o Senhor Deus possa se encarregar das nossas fraquezas. Que o Senhor possa cuidar da nossa vivência, Senhor. Cada momento mais possa permitir para que nós possamos viver conforme o seu Evangelho e assim sermos conduzidos. Senhor, que todos nós, conforme a sua palavra, através do poder do Espírito Santo, que todos nós possamos ser sustentados, que nós não vivamos mais conforme a nossa carne, que nós não vivamos seguindo a vontade
deste mundo, mas sim que possamos viver conforme a vontade do Senhor Deus, que assim possamos ser conduzidos. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.